Marcos Braz quebra o silêncio. Jorge de Arrascaeta recebe proposta da Rússia. Gabigol vê valor de mercado despencar após suspensão. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, dá aquela moral. Começou a assistir? Já deixa o like. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e quebra o galho também, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Vamos para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. Olha que boa notícia! Ontem o Flamengo treinou no CT Ninho do Urubu, reapresentação depois da vitória aí contra o Atlético Goianiense. E Everton Cebolinha, que recebeu uma pancada no tornozelo, treinou normalmente. Como ele jogou 45 minutos, ele fez trabalho regenerativo na academia, juntamente com os jogadores que entraram em campo. O restante dos reservas foram para o CT do Urubu, no gramado, treinar com o técnico Adenor Bactite. Outra boa notícia foi a presença de Matias Vinha. Matias Vinha, que recebeu aquela pancada na cabeça, ficou atordoado, se apresentou normalmente no CT do Urubu, porém ele não será relacionado para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira. É isso aí, vai ficar em observação, nada mais do que justo, justíssimo. E o Flamengo volta a treinar hoje, se reapresenta no CT do Urubu às 15 horas e o treino deve começar às 16 horas. É o último treino do Flamengo antes do confronto contra o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado no Maracanã. Vou trazer mais detalhes sobre esse jogo daqui a pouco, né? Agora mudando aqui de assunto, o portal RTI Esporte trouxe que um clube da Rússia, cujo nome não foi revelado, isso que me deixa chateado, entrou em contato com o staff do atleta Jorge de Arrascaeta para oferecer uma proposta. Os valores também não foram revelados, mas o interesse foi confirmado. Essa matéria é de Alexandre Vieira, do Bola VIP Brasil, né? Entretanto, aí o meio uruguaio foi firme e sequer quis ouvir a proposta aí e os valores. O atleta entende que hoje tem tudo o que precisa para continuar desempenhando um bom futebol no Flamengo e uma saída não está em vigor com o seu staff. Então, o Jorge de Arrascaeta, já falei, está muito feliz no Flamengo, né? Conquistou, é multicampeão, é ídolo da torcida. O Cruz Azul do México também andou sondando o jogador, ofereceu aí entre 98 e 108 milhões de reais. O Flamengo também nem ouviu a proposta e a multa do meio uruguaio gira em torno aí de 50 milhões de euros, cerca de 267 milhões e 600 mil reais na cotação atual. O Flamengo já falou, só em duas condições ele vende Arrascaeta. Uma, se o atleta quiser, e a mais importante, se vierem com o valor da multa rescisória ali cheinho, né? Então, falando aqui em jogador, falar em ídolo, o jogador do Vasco da Gama, Payet, escolheu o atleta do Flamengo como o melhor do Brasil. É, rapaz, para o meia francês Dimitri Payet, Gerson é o principal atleta do Brasileirão. Abre aspas para o que disse aqui Payet. Tem jogadores bons. Não vou dizer isso, que eu sou o melhor. Eu sei que ele é meu amigo. A verdade é que, tendo jogado com ele, sei que é um jogador muito bom. É o Gerson. Tem outros, mas sim, o primeiro que vem na minha cabeça é o Gerson. Tem o Hendrick do Palmeiras, que é diferente, disse Payet aí em entrevista à Globo, respondendo a pergunta sobre quem é o melhor jogador do Brasil. Lembrando que Gerson e Payet jogaram juntos entre 2021 lá no Olympique de Marseille e ficaram aí na segundo lugar e foram comandados aí pelo técnico Jorge Sampaoli. Não gosto nem de lembrar desse cara, meu irmão. Me dá até arrepios, me causa náuseas. Deixou péssimas lembranças no Flamengo, né? Agora vamos falar aqui sobre
Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Gabigol vê o valor de mercado despencar após suspensão. Com relação aí a pedido de suspensão da punição dele, né? Talvez ele seja julgado em junho, como eu já falei em outro vídeo, não tem relação dele para esse mês de abril, nem para o mês de maio para ser julgado, né? Enquanto isso, também está correndo em duas frentes aí, o processo, um de suspensão e uma de anulação da punição, né? Então, seguindo aqui, Gabigol era avaliado em 17 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais, em dezembro do ano passado pelo Transfermarkt, especialista em transferências. Só que, no entanto, logo após a punição sofrida pelo camisa 10 do Flamengo, a sua avaliação de mercado caiu para 9 milhões de euros, ou seja, 49 milhões e meio de reais. Cara, foi aí quase 50%, cara. Quase 50% que ele caiu aí o valor dele. O Flamengo acredita que o atleta pode ser absolvido e espera o resultado para poder aí sim conversar e tentar fazer uma renovação de contrato com os moldes do Flamengo. O Flamengo quer dar ao atleta aí 3 anos, assim como fez com o Bruno Henrique, e um aumento substancial de salário. Não é a pedida dele de 5 anos, um salário aí girando em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. Aqui, ó. Por sua vez, o atacante segue tentando a liberação para voltar a atuar naqueles que poderiam ser seus últimos meses pelo clube carioca. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já deixou claro que o rubro-negro aguardará até o fim da temporada para tomar uma decisão de qual será a proposta. A última vez que Gabigol entrou em campo foi em 25 de fevereiro contra o Fluminense. Já tem bastante tempo. Eu vi eu acho que foi o Fernando Henrique dando choque, falou que Gabriel Barbosa não está bem emocionalmente, não está bem mentalmente. O Flamengo está querendo fazer um trabalho com ele para tentar mantê-lo em forma. O Choque até falou que o pessoal entrar nas redes sociais dele, né, falar alguma coisa, coisas positivas, para levar a gente para o buraco, tem um monte. Falar coisas positivas, espero que Gabigol ele aprenda com os erros, né, que tem que tratar as pessoas bem, tem que tratar os profissionais bem. Ele é um profissional, ele exige que seja tratado bem. Se ele quer respeito, ele tem que respeitar. Eu achei a punição incorreta para ele, né? Muito tempo para um ato de indisciplina. O pessoal julga a tentativa de fraudar o exame antidoping. Não foi isso. Foi ato de indisciplina. Espero que ele aprenda com os seus erros, né? Então, mudando aqui de assunto, falar agora sobre Libertadores da América, né? O Palestino pode alterar o local do jogo contra o Flamengo. Aconteceu isso da outra vez e talvez aconteça com o Flamengo também, ó. Por conta das condições do gramado do estádio El Tenente, em Santiago do Chile, a Conmebol não autorizou o time chileno a enfrentar o Milionários da Colômbia no dia 25 de abril no local. Desse modo, fica a dúvida para saber onde será disputado o embate com o Flamengo no dia 7 de maio. Ou seja, dia 25 de abril, o jogo ainda não teve, a Conmebol não autorizou que essa partida seja realizada lá, por causa das condições do gramado. Nós vimos aí as condições do gramado ontem que o Flamengo jogou, parecia um chiqueiro, parecia um pasto, e a Conmebol é mais criteriosa com relação a isso, ao contrário da CBF. Tanto que quando eles assumiram aqui o Maracanã para a final da Libertadores, o gramado aguentou o jogo do Flamengo contra o Bragantino, aguentou o jogo da Seleção Brasileira, aguentou o jogo da final da Libertadores com o Fluminense e o gramado ficou impecável. O último jogo foi do Flamengo contra o Red Bull Bragantino e estava chovendo e o gramado ficou ótimo. Então não sei por que o Flamengo e o Fluminense não conseguem deixar o gramado do mesmo jeito. Se a Conmebol conseguiu, teve 3 jogos consecutivos no Maracanã. Então seguindo aqui, ó. Com a proibição da Conmebol, o Palestino escolheu o estádio Francisco Sanches Rumoroso, na região de Coquimbo, para enfrentar o Milionários em duelo válido aí pela 3ª rodada da Libertadores. O time chileno terá cerca de 21 dias para resolver a situação do gramado na praça esportiva em que costuma atuar como mandante, ou seja,
até o jogo contra o Flamengo no dia 7 do mês que vem, eles têm 21 dias ou para resolver a situação do gramado ou escolher aí um outro local para que o jogo seja realizado, né? Então, beleza? Seguindo aqui, Braz quebra o silêncio após presidente do Atlético Goianiense falar em máfia do apito. Presidente do Atlético Goianiense, Adelson Batista, soltou críticas fortes contra o juiz do jogo contra o Flamengo no domingo, dia 14, e chegou a falar em máfia. É uma vergonha da arbitragem. Vice-presidente do futebol do Fla, Marcos Braz, quebrou o silêncio e respondeu às acusações do dirigente goiano. Está igual aí o John Textor, né? Que está acusando todo mundo, São Paulo, acusando o Palmeiras, diz que tem provas contundentes, até o momento essas provas não foram apresentadas, pelo menos não veio a público. Ele disse que entregou aos órgãos competentes, então vamos aguardar, né? Marcos Braz disse o seguinte aqui, abre aspas, se você for buscar os lances do jogo, acho que a nota não tem nexo. Não tem nenhum ponto que seja plausível de entender que essa nota seja verdadeira. Logo no começo do jogo, você vê o pé na cara do Ayrton Lucas. Em uma das recopas, o William Arão fez aquilo ali. Sem querer, ele viu o jogador chegando por trás e levantou o pé sendo expulso com 5 minutos de jogo em uma competição internacional. E ontem não aconteceu absolutamente nada. Ali já era para ter um jogador expulso, fecha aspas, disse Marcos Braz em entrevista ao podcast Mundo GV. Realmente, a arbitragem, já falei, não vou mais falar dessa arbitragem não, é o último vídeo que eu falo sobre essa arbitragem, falei ontem isso, né? O árbitro errou para as duas equipes, errou contra as duas equipes, só que errou mais contra o Flamengo. É isso aí. Aí o chororô parece que estão aprendendo com o Botafogo, né? Um chororô tremendo, chega a dar nos nervos, né? Então, mudando aqui de assunto, é isso aí, galera. O Flamengo treina hoje, último treino, com foco total no jogo contra o São Paulo. Amanhã, às 21h30, esse jogo passará na Globo, canal aberto, e no Premier via pay-per-view, que vai exibir o embate aí. Tá? Atualmente, mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o confronto Flamengo e São Paulo e os bilhetes para o setor norte já estão esgotados e os tickets, né, da parte sul do Maracanã também estão próximos de acabar. Portanto, o torcedor rubro-negro que quiser assistir esse jogo precisa correr para adquirir as entradas para o duelo com o time paulista. A torcida do Flamengo é maravilhosa. É maravilhosa, ela lota os estádios, ela faz o Flamengo bater recordes e mais recordes de público. Cara, essa torcida é das galáxias, Eu sou prova da força dessa torcida rubro-negra. Hoje, nós estamos com 34.400 seguidores. Olha só, a força da nação rubro-negra, a sede da nação rubro-negra querer ficar informada sobre o seu time de coração. Eu duvido que outro time seja assim. Eu duvido que outra torcida seja dessa forma. Parabéns para a nossa torcida. Parabéns para vocês que me dão essa moral, para vocês que me seguem, para vocês que me trazem essa alegria de ter vocês aí curtindo, compartilhando, comentando. Sempre quando eu posso, eu estou aí também interagindo com vocês. Valeu? Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!